Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Olha, tia Cristina aqui novamente com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E nossa aula de hoje será de língua portuguesa. Hoje é segunda-feira, 15/3/2021, 15 de março de 2021. Hoje estamos dando início a mais uma semana, a mais uma aula. Que nossa semana seja uma semana abençoada por Deus, repleta de muitas coisas boas. Então, o nosso conteúdo de hoje é parágrafo e pontuação. Isso mesmo, parágrafo e pontuação. Mas vocês sabem me dizer o que é parágrafo e pontuação? Alguém sabe me dizer? Prestem atenção que agora a tia Cristina irá apresentar dois textos para vocês. Prestem bastante atenção, viu, crianças? Então agora, crianças, observem que a tia Cristina trouxe dois trechos para vocês. Dois trechos de dois textos. Mas, tia, o que é trecho? Trechos são partes de um texto. Significa que o texto ele não está completo. Então, trecho são partes de outro texto. A tia trouxe aqui dois trechos de outros textos que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, vamos conferir e prestar atenção quais são as diferenças que existem entre eles. Vamos lá! A tia primeiro irá realizar a leitura e vocês aí em casa prestem atenção e acompanhem junto com a tia, certo? Vamos lá! Texto 1. Observem aqui o texto 1. A barata diz que tem um tapete de cetim. É mentira da barata? Ela dorme no capim. Lembram que a gente leu esse gênero textual, que é o gênero canção? Isso mesmo. Esse texto, ele está escrito em quê? Em linhas e estrofes, não é mesmo? Vamos para o texto 2. Prestem atenção, qual será a diferença entre eles? Texto 2. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois, levam-os com cuidado até o rio em sua boca. Vocês observaram qual será a diferença que existe entre eles? Alguém aí já percebeu? Muito bem, vamos lá. Tia Cristina irá mostrar para vocês. O texto 1, ele está escrito em... O que é isso aqui? Vocês lembram? Em linhas ou versos, não é mesmo? E esse texto, ele tem o que? Linhas, versos, que é a mesma coisa. E temos a estrofe, que é o conjunto de linhas se forma uma estrofe. Já esse aqui, vamos observar... Vocês viram que no início do texto, no texto 2, no início a gente teve um espaço, não teve? Vocês estão observando que teve espaço aqui, aqui e aqui? Isso mesmo. Vocês sabem o que esse espaço indica? Esse espaço, gente, indica o parágrafo. Indica que o meu texto ele foi paragrafado. Existe parágrafo nele. E o parágrafo é o que? É o espaço que existem nas linhas do texto. Diferente deste aqui, que esse aqui, ele tem o que? Uma estrofe, não é, gente? Já esse aqui, ele tem o que? Parágrafo, não é? Vamos contar quantos parágrafos tem? Primeiramente, vamos pintar os espaços que tem no texto, no início das linhas. Os espaços é somente no início da linha. Vamos observar? A tia Cristina irá pintar aqui o espaço que tem no início da linha, viu? Observem aqui o primeiro espaço. Aqui tem espaço, vamos pintar também o outro espaço. Pintamos o espaço, isso. Aqui também tem espaço? Tem, tia. Vamos pintar também para observarmos os espaços que tem no texto. Temos mais algum espaço no início das linhas? Não, não é? Então, esse texto, ele tem quantos parágrafos? Vamos contar? 1, 2 e 3. Temos quantos parágrafos? 3 parágrafos, não é?
Cada espaço do início da linha indica o quê? Um parágrafo. Então, temos 3 parágrafos. Então, qual foi a diferença que vocês conseguiram observar? O texto 1, ele foi escrito com linhas e estrofe, não é? Temos uma estrofe. E no texto 2, ele foi escrito com parágrafo, que o parágrafo é o espaço que existe no início das linhas do texto, não é isso? Então, vocês compreenderam o que é um texto com linhas e estrofe e o que é um texto com parágrafo, não é? Então, agora a tia Cristina irá apresentar umas frases para vocês e vocês irão me dizer quais são os pontos que existem nessa frase. Os pontos, aliás, os sinais de pontuação. Vocês sabem o que é sinais de pontuação? Então, agora você irá observar e falar para a tia Cristina. Vamos conferir? Então, agora, crianças, observem que a tia Cristina trouxe 2 trechos para vocês. 2 trechos de 2 textos. Mas, tia, o que é trecho? Trechos são partes de um texto. Significa que o texto ele não está completo. Então, trecho são partes de outro texto. A tia trouxe aqui 2 trechos de outros textos que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, vamos conferir e prestar atenção quais são as diferenças que existem entre eles. Vamos lá. A tia primeiro irá realizar a leitura e vocês aí em casa prestem atenção e acompanhem junto com a tia, certo? Vamos lá. Texto 1. Observem aqui o texto 1. A barata diz que tem um tapete de cetim. É mentira da barata? Ela dorme no capim. Lembram que a gente leu esse gênero textual, que é o gênero canção? Isso mesmo. Esse texto, ele está escrito em quê? Em linhas e estrofes, não é mesmo? Vamos para o texto 2. Prestem atenção, qual será a diferença entre eles? Texto 2. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois, levam-nos com cuidado até o rio em sua boca. Vocês observaram qual será a diferença que existe entre eles? Alguém aí já percebeu? Muito bem, vamos lá. Tia Cristina irá mostrar para vocês. O texto 1, ele está escrito em... O que é isso aqui? Vocês lembram? Em linhas ou versos, não é mesmo? E esse texto, ele tem o que? Linhas, versos, que é a mesma coisa, e temos a estrofe, que é o conjunto de linhas se forma uma estrofe. Já esse aqui, vamos observar, vocês viram que no início do texto, no texto 2, no início a gente teve um espaço, não teve? Vocês estão observando que teve espaço aqui, aqui e aqui? Isso mesmo. Vocês sabem o que esse espaço indica? Esse espaço, gente, indica o parágrafo. Indica que o meu texto ele foi paragrafado. Existe parágrafo nele. E o parágrafo é o que? É o espaço que existem nas linhas do texto. Diferente deste aqui, que esse aqui, ele tem o que? Uma estrofe, não é, gente? Já esse aqui, ele tem o que? Parágrafo, não é? Vamos contar quantos parágrafos tem? Primeiramente, vamos pintar os espaços que tem no texto, no início das linhas. Os espaços é somente no início da linha. Vamos observar? A tia Cristina irá pintar aqui o espaço que tem no início da linha, viu? Observem aqui o primeiro espaço. Aqui tem espaço, vamos pintar também o outro espaço. Pintamos o espaço, isso. Aqui também tem espaço? Tem, tia. Vamos pintar também para observarmos os espaços que tem no texto. Temos mais algum espaço no início das linhas? Não, não é? Então, esse texto, ele tem quantos parágrafos? Vamos contar? 1,
Temos quantos parágrafos? 3 parágrafos, não é? Cada espaço do início da linha indica o quê? Um parágrafo. Então, temos 3 parágrafos. Então, qual foi a diferença que vocês conseguiram observar? O texto 1, ele foi escrito com linhas e estrofe, não é? Temos uma estrofe. E no texto 2, ele foi escrito com parágrafo, que o parágrafo é o espaço que existe no início das linhas do texto. Não é isso? Pronto, vocês observaram que o texto, ele contém 3 parágrafos. Agora, vamos circular cada parágrafo. Lembrem que o parágrafo, ele termina onde? No ponto final. Vamos observar onde é que o primeiro parágrafo, ele termina. Vamos lá? Vamos ver que os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Olha o ponto final. Então, o primeiro parágrafo terminou... Aliás, o primeiro parágrafo terminou aonde? No ponto final. Aqui terminou o primeiro parágrafo. Quando terminou, viemos aqui, vamos numerar novamente os 3 parágrafos. Terminamos o primeiro parágrafo, em seguida já tem aqui no início da linha o espaço, não é? Então, aqui se eu tenho espaço, indica o quê? Que aqui já é o segundo parágrafo, não é? Vamos observar onde foi que terminou, onde é que tem um ponto final. Aqui, não é? Vamos ler novamente. Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Terminou aqui no ponto final. Então, agora iremos circular o segundo parágrafo. Observem que agora circulamos o segundo parágrafo. E por último, temos o que? O terceiro parágrafo. Terminou aqui o ponto, aqui já temos o que? O espaço no início da linha. Então, está indicando que começou o último parágrafo. Depois, levam-nos com cuidado até o rio em sua boca. Observem o ponto final. Terminou o texto. Então, aqui é o último parágrafo. Então, o meu texto, ele tem quantos parágrafos? 1, 2, 3 parágrafos. Então, vocês perceberam a diferença entre o texto 1 e o texto 2, não é mesmo? O texto 1, ele é escrito em linhas ou versos e contém o que? Estrofe. Vocês perceberam que é uma linha abaixo de linha. E o texto 2, ele foi escrito com parágrafos, não foi mesmo? Que o texto 2, ele contém 3 parágrafos. Então, a diferença é essa daí. Então, agora, a tia Cristina irá apresentar para vocês 2 frases com pontuações, onde vocês irão mostrar para a tia onde está cada sinal de pontuação. Esperem um pouquinho. Então, agora, crianças, iremos realizar a leitura de 2 frases. Temos aqui a frase de número 1 e temos aqui a frase de número 2. Vocês irão ler junto com a tia Cristina e irão observar as diferenças entre os sinais de pontuação de cada frase. Prestem atenção. Frase número 1. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Vocês observaram qual é o sinal de pontuação final? Alguém sabe me dizer que sinal é esse? Isso mesmo, é o ponto de interrogação. E esse ponto de interrogação me indica o quê? Hein, gente? Vamos observar agora a frase de número 2. Os crocodilos fêmeas são boas mães porque protegem seus ninhos. Vocês observaram na forma que a tia Cristina leu a primeira frase? Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? A tia Cristina fez o quê? Uma pergunta. Então, a tia usou o ponto de interrogação. Muito bem, para quem acertou, viu, gente?
A tia usou o quê? O ponto de interrogação. E o ponto de interrogação quer me dizer que a frase é uma pergunta, não é mesmo? É uma pergunta. Então, quando é uma pergunta, usamos o ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Já na frase de número 2, temos aqui o ponto final, não é, gente? A frase terminou com um ponto final. Então, essa frase aqui, gente, ela é afirmativa. Está me afirmando o quê? Vamos lê-la novamente. Os crocodilos fêmeas são boas mães porque protegem seus ninhos. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Porque protegem seus ninhos. Vocês observaram, gente, que essa frase aqui, ela foi a resposta dessa pergunta, desta outra frase, que ela terminou com um ponto de interrogação. Então, é uma frase interrogativa, porque fez uma interrogação, fez uma pergunta. Então, se eu fiz uma pergunta, eu tenho que ter o quê? A resposta. E a resposta, ela foi me dada nessa frase. Porque os crocodilos fêmeas são boas mães? Aí tá aqui a resposta. Os crocodilos fêmeas são boas mães porque protegem seus ninhos. Foi a resposta da frase anterior. Que a frase anterior, ela é uma frase interrogativa porque terminou com um ponto de interrogação e foi uma pergunta. E a frase de número 2 é uma frase afirmativa, porque está me afirmando, está me declarando que os crocodilos fêmeas são boas mães porque protegem seus ninhos. Então, agora vamos aqui circular na frase de número 1 o sinal de pontuação. Alguém sabe me dizer? Alguém lembra qual é o sinal de pontuação que a tia Cristina acabou de falar? Isso mesmo! É o ponto de interrogação. Então, essa frase, ela é interrogativa. E na frase de número 2, qual é esse sinal de pontuação? Isso mesmo, é o ponto final. O ponto final, que a frase me indica que a frase está me afirmando, está me declarando alguma coisa. Está me afirmando, me afirmou o quê? Que os crocodilos fêmeas são boas mães porque protegem seus ninhos. Então, vocês observaram a diferença entre uma frase interrogativa para uma frase afirmativa, certo? Então, agora, vocês irão abrir o livro de vocês, APES, o PNLD, de língua portuguesa, irão abrir nas páginas 59 e 60 e realizar as atividades que tem nele, certo, gente? Então, a tia espera ter contribuído com a aula de vocês, com a atividade de vocês, com o conteúdo. Eu espero que vocês tenham realmente compreendido o que é parágrafo, qual é a diferença entre um texto com parágrafo e um texto sem parágrafo. Que vocês tenham realmente prestado bastante atenção nos sinais de pontuação, saber identificar o que é uma frase interrogativa, uma frase afirmativa, saber quais são os pontos que indicam, viu, gente? Então, eu espero ter contribuído com a aula de vocês. Então, tenham todos um excelente dia, uma excelente manhã e não esqueçam de registrar a foto da atividade de vocês. A tia Cristina está aguardando a foto com aquelas belíssimas atividades. Então, até a próxima aula. Tchau!